Então, assim, respondendo às perguntas, a uma perguntinha do Igor aí, dessa versão beta, foi de fato a gente mostrar o núcleo duro do jogo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente poderia ter colocado artefato, criatura, que é uma ideia de que são uma espécie de personagens, né? Mas ficam no centro do tabuleiro, como se fosse um coliseu, onde é soltado as feras, os monstros ali para pegar os gladiadores. As criaturas no pátio não terão essa ideia, são personagens que não são controlados nem por um jogador nem pelo outro. Artefatos, equipamentos, armaduras. Então a gente já tem uma série de cartas mapeadas, de tipo de cartas, né? Que vão dar uma dinâmica monstruosa para o jogo, né? Mas o esforço que nós estamos fazendo nessa versão beta é de fato mostrar o núcleo duro do jogo. De maneira que o cara possa entender a mecânica. E para ele não perder nenhuma riqueza dessa mecânica. Para ele falar, olha, gostei, cara, de fato é uma mecânica rica. Vale a pena mesmo. Né? É rentável, faz sentido comprar o pack, investir esse dinheiro, porque o jogo tem uma mecânica sólida. Então foi isso que a gente quis mostrar. Se vocês pararem para pensar, nós temos 23 estampas apenas. Então, depois, se houver pergunta, a gente entra nesse mérito aí das raridades. Então, com apenas 23 estampas, nós criamos 60 cartas. E detalhe, apenas 2 tipos nessa versão beta. Mais uma vez, salientando o quê? Que todo o esforço foi expor a mecânica, mostrar o núcleo duro da mecânica. Então, só há armas e só há personagens. Tudo isso que a gente fez foi apenas com armas e personagens, né? Então, o ensejo é o seguinte, né? Imagina se houvesse artefato, equipamento, né? Armadura, refúgio, veículo, os postos que eu já tenho planilhado, nas criaturas, uma série de dragões, enfim. O jogo ficaria muito mais rico. Pessoal, então, vamos abrir para perguntas aí, meu. Salve, salve, Aaron. A minha pergunta é sobre mecânica. Eu estava vendo sobre a reserva de Helix. Eu gostaria de saber o seguinte. Eu gostaria de saber o seguinte, foi uma coisa que eu fiquei meio perdido. Quando o Helix ele é posto junto ao personagem, quando eu uso a inspiração, eu gasto o Helix, no caso da minha reserva, ou eu gasto o que foi usado para invocar o personagem? É isso que eu não saquei muito bem na hora. Quando você tira da reserva, vai direto para a pilha de pedras, né? Então a pilha de pedras é a pilha de descarte, é o cemitério, é o lixo. Tudo que foi abatido vai para a pilha de pedras. Então quando você paga o custo para inspirar um personagem exclusivo, automaticamente esse Helix que você usou para pagar vai para a pilha de pedras, tá? Entendi. Aí o personagem, aí você tomba ele em 90 graus. Você vira com a parte direita apontando para cima, indicando que está cheia. Quando ele usa essa inspiração na fase principal, aí ele volta de pé, apontando a parte vazia para cima, indicando que está vazio, tá? Respondi, Igor? Respondeu. Pelo que eu percebi um pouco sobre o Patreon até agora, ele é um jogo, foi o que eu tinha até comentado com você no privado, ele é um jogo recursivo, pelo que eu entendi. Pelo pouco que eu já tinha visto do jogo e agora, eu percebi que ele é um jogo recursivo, ou seja, você vai montar a sua estratégia ao longo dos turnos. Você já tem uma pretensão competitiva para o jogo, porque eu já consigo, como jogador, já consigo ver o grande potencial competitivo dentro do Patreon aí. Sim, o termo recursivo a gente precisaria explorar mais para entender exatamente o que você entende por recursivo, né? E eu fazer uma explanação a respeito. Mas entrando no próximo passo, a gente já tem mapeado, por exemplo, 3 modos competitivos, 3 formatos, digamos assim. Então, o Similis, que seria o quê? Cada jogador no torneio com apenas um pack. Então você tem um pack de 2021, que na época eram packs com 60 cartas. Aí o Daniel tem um pack que saiu em 2023, que era uma versão com 50 cartas. E a Inê vai jogar com um pack de 2027, que era uma versão com 90 cartas. Não tem problema. Todo esforço né, do time é o quê? É desenvolver packs que, independente da quantidade de cartas, você vai ter de 60 a 120, não importa, independente da quantidade, eles sejam competitivos entre si. Então esse primeiro modelo de competição é o Similis, apenas um pack por jogador. O segundo modelo é o Orbis, que seria o quê? Você pode ter todas as cartas do mesmo planeta. A gente já tem mapeado 3 edições de cada planeta. São 7 planetas, né, que a gente chama de topos. Então cada topos nós já temos mapeados pelo menos 6.000 anos, né, de ocorrências. Então são 3 edições. A cada 2.000 anos a gente pretende contar uma edição. Então nesse formato Orbis, você poderia usar todas as cartas referente àquele respectivo Orbis. E o último, que é o Optimum, seria uma espécie de Standard, né? Standard não, né? Livre, né? Vamos chamar assim, um Legacy, né? Então você pode usar qualquer carta de qualquer edição, de qualquer pack e montar o seu baralho,
né? Você monta a sua lista, né, de 60 e você monta o seu baralho. E a grande diferença dos torneios que a gente pretende promover de Patreon é que você vai montar o seu decklist com 60 e numa melhor de 3 você vai ter oportunidade de, na segunda partida, você mudar. Então você tem lá um decklist com 60 cartas, na primeira você joga de agro, na segunda você joga de controle. Por quê? Porque a sua lista permite essa flexibilidade de você montar diversos decks, entendeu? Uhum. Quando eu falei sobre o Tá bom, Igor? Tá bom. Quando eu falei sobre ser um jogo recursivo, eu quis dizer da forma de jogar. Porque, por exemplo, existem jogos, card games, que eles não exigem um termo básico, a energia, que seria o Helix aqui. Você já limitou a quantidade de Helix que você gera por turno. Então você faz um acúmulo ao longo de turnos, pelo que eu entendi. Uhum. Você vai acumular recurso. Sim, montar a mesa. Sim, é isso mesmo, exatamente. Estava tentando entender mais ou menos se era mais exatamente. ou menos essa pegada. Exatamente, você falou tudo, tá? Pessoal, uma outra pergunta. Obrigado, viu, Igor? Show. Show de bola. Aaron, uma pergunta sobre mecânica. Eu não sei se eu deixei passar, eu não vi isso. Por exemplo, se eu por falta de opção ou qualquer motivo que seja, uso uma carta que está na reserva de Helix, por exemplo, que gera 2 para um bicho que é mais barato. Custa 1. Helix que sobra. Custa 1, perfeito. Ela some, por quê? Porque, veja, você inclusive anexou a carta naquele personagem. Então, no caso de Helix que você usa e ela vai direto para a pilha de pedras, ela tá, vamos dizer assim, tá aberta. No caso, você usar 2 e você utiliza, né, uma determinada carta fornece 2. E você retira ela da reserva de Helix, coloca lá na pilha de pedras e utiliza esses 2 para inspirar 2 personagens. Agora, no caso de quando você tira da reserva de Helix para baixar o personagem, aquelas 2 já foram gastas naquele personagem. E a consequência disso é que você carrega nele, indicando que ele tem 1 de vida. A quantidade de cartas carregadas equivale à vida que o personagem tem, tá? Mas respondendo a sua pergunta, não tem queima. No manual tá bem detalhado isso. Mas você utilizaria uma carta que fornece 2 para pagar um personagem que custa 1 e o jogo segue normalmente, tá? E ela só esvazia. Exatamente. Então, assim, seguindo as observações do Igor, né? É soma e adição, tá, pessoal? Todo turno você baixa. Então, estratégias mais elaboradas, você baixa 2 e gasta 1. Ou você baixa 4, 2 cartas que fornecem 2 cada uma. Gasta 2 e guarda 2 pro turno seguinte. Pra quê? Pra que você possa fazer personagens maiores. Claro que deck agro vai limpar a mão, né? Vai baixar na reserva, vai baixar o personagem. Mas baralhos que apostam mais no final, mid-range, né? Mais endgame, você baixa lá 2 cartas na reserva, utiliza uma e guarda a outra. Então, assim, por turno, você poderia gerar de 1 a 4 de Helix, né? Considerando que o quê? Que o máximo que uma carta pode conceder de Helix é 2. Iron. Boa, Daniel. Olha, vou falar uma pergunta aqui que é mais pro lado comercial, mais pro lado já que envolve até torneios, eventos em geral. Como o jogo trabalha por pack, então os jogadores já vão ter as cartas que necessitam ali pro primeiro torneio, não tem aquela coisa de booster, então ir num torneio, num campeonato para adquirir mais cartas ali ganhando, ficando em primeiro, terceiro. O que vocês estão planejando? Não sei se é possível dar essa prévia, mas o que vocês estão planejando para ser esse atrativo do cara aí no torneio para ele conseguir alguma coisa? Vai ser um tipo de brinde físico, um outro tipo de carta especial, foil? O que faz? Entendeu o lance, né? Que normalmente o pessoal vai no torneio para ficar em primeiro para ganhar mais boas. Sim, entendi. O que vocês estão planejando? Não sei se é possível dar uma prévia. Perfeito. É uma pergunta, Alisson, uma pergunta estaria mais na linha do Almeida, né, que é comercial, do que a minha, tá? Mas eu tenho como dar uma explanada aí. Veja, nós temos, por exemplo, o Playmat. Nós estamos em conversa aí com o Daniel da Toca do Yeti, e o próprio Playmat ele já teria o tabuleiro do jogo solo. Então, quer dizer, isso é um produto à parte. Então, quer dizer, o cara não precisa imprimir o tabuleiro, baixar no site e imprimir. Ele já teria isso no Playmat. Então, quer dizer, vai ter uma série de produtos em paralelos, marcadores oficiais, playmats oficiais, que a gente tem condição de agregar valor ao produto. Agora, quanto à carta propriamente dito, a gente pode trabalhar outras artes e a gente pode trabalhar, né, essa linha de promo.
Então, como a gente tem possibilidade, se o jogo tiver o sucesso, tiver a capilaridade que a gente espera, a gente lançar até de 2 em 2 expansões, a gente tem condição de pegar uma carta que a gente está prevendo lançar lá na frente e fazer uma promo, entendeu? Então, se tiver o apoio da comunidade, muito provavelmente a gente pode editar nesse sentido, né? Faz uma enquete durante o torneio. Ó, o que vocês gostariam que fosse a premiação do torneio seguinte? E aí a gente imprime, faz um reprint de uma determinada arte. O cara que ganhar, ó, o próximo personagem vai ter o teu nome. Então tem uma série de coisas que dá pra fazer, respeitando essa estrutura do pack card game, tá, lição? Mas a tua pergunta é brilhante. O fato da gente não trabalhar com booster é um limitador, né? Quando você coloca essa questão do torneio, mas com certeza não vai faltar criatividade pra gente para gerar esses produtos que vão agregar valor aos packs. Beleza, perfeito. Obrigadão. O Iron, um comentário referente até que a pergunta que o Lição comentou é muito importante, né? Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte, popularizar o jogo, trazer alguns elementos, inclusive a plataforma digital é uma forma que a gente encontrou de popularizar o jogo, né? E colocar alguns elementos na plataforma digital que ainda não foram lançados, por exemplo, no jogo físico, e alguns elementos do jogo físico a gente colocar que não tem na plataforma digital, para estimular os dois. Uma das coisas que nós pensamos, isso ainda está em estudo, e até a sugestão de vocês também é levada em consideração, que o motivo da gente abrir isso é justamente para ter essas sugestões, né? O que é melhor? O que seria interessante para os usuários? O que eles gostariam? Porque às vezes você lança um produto e ele não tem sucesso, porque as pessoas não é o que as pessoas esperam. Então, nesse sentido, a ideia é você popularizar o jogo, colocando as duas plataformas para trabalhar, a física e a digital, colocando alguns elementos na física que não tem na digital, né, como eu já falei, e vice-versa. E a partir daí a gente trazer os elementos que estão, vamos falar assim, na manga, né? Novos recursos, como você citou, né, como refúgios e outras cartas. Mas, assim, a gente pretende fazer isso daqui a um tempo, até para não perder um pouco a surpresa do negócio, tá? Mas legal, a pergunta foi excelente, a gente quis dar uma prévia. Sim, não sei se e outra, é uma pergunta muito boa, veja, deu uma bela complementação, mas veja, imagina se o cara que ganhar o torneio, você participa ele da criação de uma carta. Olha só, tá entendendo? A criação somos nós, a equipe somos nós, né? Então, assim, olha, você vai criar a carta lendária do próximo pack, cara. Tá aqui, ó, a prévia da planilha, essa planilha de balanceamento. Fala aí, cara. Sim, fala um personagem que a gente vai inserir na história. Quer dizer, até mesmo um campeão. A possibilidade é enorme, né? A chance. Campeão de um torneio mais famoso, até mais pra frente, ele como recompensa, né? Até mesmo ganhar uma carta que vai ser da próxima coleção, às vezes, ou uma carta que ele vai ser exclusiva dele por ele garantir esse torneio. É aberto muitas possibilidades e o retorno, né, o feedback da comunidade, eu acho que acaba sendo essencial pra gente ver. Muitas possibilidades, Lissão. Desculpa, Mas seja foi perfeito, cara. A ideia foi de você perfeito. estar criando uma carta em junção com um campeão de um torneio é legal, um torneio importante. Outros TGCs tiveram isso, né? Nós temos o Combo Gamer das edições especiais de Guinness. Algumas cartas foram feitas em homenagem a campeões mundiais que a Wizards fez. Isso é legal. Mas eu falo agora como jogador de TGC. Legal. E como lojista, tá? Uhum. Como vocês trabalham, né? Tudo bem, agora é o beta, né? Então tem poucas opções e tal, mas é por conta que é o beta. Estamos em testes. Uhum. Mas legal. Eu vejo não como ele é muito o card game é muito legal. Perfeito. Só que a questão de trabalhar apenas com um pack fechadinho, ele acaba caracterizando mais como um board game do que como um card game estilo competitivo, digo com relação a ser um Magic ou um TGC competitivo. Em alguma medida eu devo concordar, porque todo card game competitivo é um TCG, né? É padrão, né? É um TCG, né? Mas a ideia é de entrar nesse nicho do card game, né? Com esse cunho do PCG. Eu tô falando para nós, lojistas, a gente tem que trabalhar ele pensando como se fosse mais certo.
jogo tipo um board game, né? Porque você vai trabalhar com o Munchkin, tá ligado? O Munchkin, ele tem todo Munchkin que você compra igual. É que a ideia, na realidade, é o quê? Eu entendi perfeitamente a colocação, viu, Daniel? Entendi perfeitamente a colocação, mas a ideia do produto é exatamente buscar essa interdisciplinaridade, né? Quer dizer, o melhor desses dois universos. Buscar esse jogador casual do board game e tentar trazer esse cara do card game competitivo, né? Yara, o Marcos fez um comentário em relação ao nome, né, do ilustrador na arte. Tem, tá, Marcos? A gente colocou lá nas artes. O Kiko, infelizmente, não pôde participar, mas tem lá 16 delas, né? Tem o nome do Kiko e 7 delas, que são as 7 últimas, né? Tem o nome da Yara lá. Mas realmente, a gente gostou bastante. Ficaram muito legais, né? É isso aí, Yara. Show. Yara, obrigado, viu?